Agora, hoje você exerce esse trabalho, né, como uma liderança religiosa, e o seu centro fica onde, Miguel? Ele fica em Cumbica, né, no Conjunto País de Barros, na Rua Bento Gonçalves, né, número 55, e lá nós temos a sede principal, né. Obviamente, nesse primeiro momento, de passada a pandemia, nós estamos fazendo algumas reformas, acertando um pouco as questões para que fique mais acertado a concepção da gente acolher melhor as pessoas. E nós temos aí as várias atividades que nós fazemos, então, dentro dos sítios, né, dentro de alguns locais da própria natureza, Tá, que é uma forma de eu exercitar as pessoas a estarem lá, né, de forma responsável, né? Não só de forma sustentável, né, de sustentabilidade, mas de forma regenerativa. sim, Se necessário for fazer a plantação de alguma árvore ou repor alguma questão ali na natureza, se faz. sim. Você não E vai lá e só coleta, né? só coleta, exatamente. Aliás, nem deve coletar algumas coisas. Não, tem coisas que nem pode. E você, junto com o seu grupo, com o pessoal do seu espaço, do seu templo, vocês têm ações em Guarulhos, já algum trabalho que possa também ser divulgado? Trabalho social ainda não, né? Tá, Os nossos trabalhos eles são feitos assim, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, como são muitas questões que aparecem, a nossa demanda é feita bem assim no sutil, né? Se surgir alguma questão tá, entendi. que Muito chegou pontual. muito pontual, que chegou até nós, a gente procura sempre dar ali o acolhimento e fazer a devida questão do atendimento de uma demanda. Mas um Tá, trabalho propriamente social ainda não. tá, Não é uma entendi. coisa que nós estamos ainda para caminhar nesse sentido, porque requer muita responsabilidade. É, E tem que muito. estar dividido muito bem o trabalho, É. né? E dá muito trabalho, né? Também. É uma coisa que as pessoas não têm a dimensão, mas dá muito É trabalho. trabalho dá trabalho, imagina trabalho social, né? É. E parte do pressuposto que o trabalho social é voluntário, e aí você sabe das dificuldades que todo mundo tem hoje com a questão tempo, né? Sim, o Questão tempo tempo, virou uma coisa é, sagrada e ao mesmo tempo complexa, né? é, que é hoje, talvez, aquilo que a gente mais deseja, né? No dia vivido. É você ter mais tempo para coisas que não seja apenas o trabalho É, do corriqueiro que você tem que cumprir para atender às nossas necessidades materiais, né? com E não certeza. tem jeito. Virou, né, uma questão muito própria dentro de uma sociedade de consumo, né, muito intensa, né? Sim, De um sim. forte capitalismo regendo todos os processos, né? É, Então se torna uma questão um pouco mais complexa você ter efetivamente, né, toda essa questão. E aí as questões de situações outras, né, econômicas do mundo que balançam aí as estruturas sociais, sim. dificultam, né, muitas pessoas de poderem talvez se dedicarem o tanto quanto elas gostariam de se dedicar. Exato, Então exato. nós temos aí uma série de pressupostos, né, de obstáculos a contornar. Sim. Agora, Miguel, me fala uma coisa. Você como líder religioso, como que você está vendo hoje? Nem sei se a gente pode falar essa como jovem, né? Mas como que você vê o jovem hoje em relação à espiritualidade, a um propósito de caminho espiritual? Você chega desse jovem também como uma liderança espiritual? Porque se você pegar a tua história, você começou criança praticamente, né? Pré-adolescente para adolescente, caminhada à frente, né? E hoje você encontra outros garotos ou garotas que têm também essa mesma curiosidade, esse mesmo ímpeto, e ao mesmo tempo eu já emendo a pergunta, a gente estava falando sobre o capital, sobre o tempo, o quanto esse mundo de hoje afasta as pessoas da espiritualidade, como que você entende isso hoje? Nós vivemos um momento bem complexo no conceito aí dessa visão que se tem, né, de transformação do mundo, né, ou da questão da transição, se diz, né? Sim, Alguns falam em transição planetária, é, ou seja, né, um momento de grave mudança e acelerada mudança. Eu posso lhe dizer que eu peguei uma época em que o tempo não era tão célere quanto é hoje,
Então, em relação à minha adolescência e infância, não porque eu esteja mais maduro, né? Mas em relação ao tempo, como ele transcorria, como ele transcorre o tempo, parece que ele urge, né? Ele Sim. foge, ele escapa nas nossas mãos, a gente se perde nesse tempo. E hoje você tem uma maior dificuldade de as pessoas entenderem esse processo. É porque o mundo chama muito para as questões de ordem mais material. Sim. É muito mais intenso as questões de toque material, né? De ter a sensação dos prazeres, porque eu tenho que viver o hoje, e esse hoje eu tenho que viver de forma muito intensa, e muitos acabam nem vivendo, porque acabam tendo determinadas experiências tão intensas, né, em determinados campos que não são caminhos deles, conforme eu costumo dizer, né? Porque existem caminhos que são seus caminhos. Existem caminhos que você trilha, que você escolheu trilhar e não são seus caminhos, ou você traz alguém que não é do teu caminho para o teu caminho, e aí dá mal, né? Dá ruim. Porque você vai se envolver com situações que não são para você, mas você se envolve. E aí tem as consequências. Então, hoje é um pouco mais difícil você encontrar pessoas preparadas. E quando você tenta preparar as pessoas, elas acham que você está fazendo um certo proselitismo, ou você está querendo, de certa forma, impor um método ou uma situação de vida, você está querendo repetir, né? Como se você fosse assim alguém que quisesse reproduzir Padrões, né? padrões. E isso é muito ruim, porque existem pessoas que nasceram para efetivamente serem dirigentes de casas, né? Você não é escolhido no sentido de que você escolhe, mas você é escolhido pela espiritualidade de alguma forma. Então, muitos valores nós acabamos perdendo. Muitos valores se perdem, né? Nós perdemos para o mundo da droga, para o mundo do álcool, sexo desregrado. Não que as pessoas não tenham o direito de exercer, né? Tá na Terra, né? Você está aí para experimentar as coisas com sabedoria, né? Fazer uso, não um abuso. E as pessoas acabam perdendo esses limites porque tudo é com muita intensidade. E essa muita intensidade tem levado muitas pessoas a se perderem, né? E até se confundirem por padrões, né? Porque as pessoas tentam reproduzir padrões. O nosso não pode ser reproduzido porque é errado, porque você está querendo fazer conversão. Agora, os que são errados, eles convertem, fazem o papel e todo mundo aceita e socialmente todo mundo bate palma. É por aí. Há uma inversão de valores, né? Sim, e se a gente parar para refletir, hoje a gente tem um excesso de ofertas e distrações que são disparadores de desejos. Sim. E, é estimulado isso por marketing. Exatamente, né? O marketing, a base é essa, é despertar em você desejo. Agora, há uma distância entre o desejo e a realização. Sim. Né, muito grande. Para alguns desejos, tem um oceano aí de distância. E é claro que esse mundo do consumo e esse consumo desenfreado e sem consciência, ele gera desde desequilíbrio social, claro, mas desequilíbrio mental, individual, como um desequilíbrio dentro do campo da violência. Sim. E outras áreas que o ser humano, obviamente, ficou propício uma série de coisas que não são sãs, né? Como aos sãs terem assim progressão e às vezes até mesmo fermento para se produzir e reproduzir. E aquilo que é bom, de certa forma, é tido como antiquado, como passado. E a constante necessidade do ter, né? Sim. É uma constante necessidade do ter e não ser. Isso é um drama filosófico que vem se acirrando a cada ano, a cada década, e nós, enquanto civilização, temos que parar para refletir sobre isso, porque vai chegar uma hora que o ter vai ser impossível. Na verdade, não só vai ser impossível, quanto, de certa forma, já nos comprometeu. Né? Nós temos a crise climática. Sim, está saturando já. Nós temos aí devastações das mais variadas, né? Em prol do vil metal de querer tirar ouro de qualquer jeito, você acaba passando por cima de valores de pessoas, de vidas. Né? E eu costumo dizer assim, dentro da minha visão ainda, só completando, se existe ou se fosse possível classificar como verdadeiramente pé torto ou pecado ou erro, né? São somente duas situações.
guardada a devida proporção, né? Se não for legítima defesa, você tirar a vida de alguém e você tirar a sua própria vida. E é o que os seres humanos estão fazendo, tirando a vida dos seus semelhantes constantemente, né? Sim. Por causa dessa questão do vil metal, né? E da questão de vamos fazer capital à custa de pessoas a qualquer forma, de qualquer jeito, sem método, né? Sem respeito. E a questão de você tirar a própria vida, que é o que a maioria acaba fazendo, né? Acaba perdendo a sua condição de equilíbrio psicológico e mental, e acaba se colocando numa condição de um suicídio indireto ou direto, às vezes overdose ou não, se comprometendo num acidente automobilístico que não seria o caso se tivesse né? Se tivesse com as percepções em dia, né? Talvez até batesse o carro, mas não sofreria nenhum tipo de lesão maior ou um acidente maior ali naquele momento, tira a vida de outras pessoas na estrada. Então aí você vai vendo, né? Que é uma coisa assim, é uma roda, e tem uma engrenagem bem e tem complicada. aqueles processos de autodestruição homeopático, né? A conta-gota. Você sabe que aquilo te faz mal, aquilo faz mal, aquilo e você insiste. Suicídio indireto. E você insiste, né? Bom,